Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, a parada é a seguinte, não poderia deixar de abrir esse vídeo de uma forma diferente, falar para vocês da minha nova parceira aqui no canal, que é a GoCase. A GoCase, ela é incrível, é uma marca que trabalha com vários produtos e acessórios aí de telefones e também outras variedades de produto. Você utilizando o cupom da GoCase que está passando aí na tela, você ganha frete grátis e também um desconto adicional no seu carrinho. E o mais bacana, se você comprar 2 capinhas, vocês levam 4. Além de capinhas de celulares, eles têm uma vasta coleção de produtos do Vasco, que vai desde garrafinhas térmicas a mochilas, tá? E também a galera que é apaixonada aí por super-heróis e etc, eles têm uma linha também da Marvel, da Disney, é muito bacana. São produtos oficiais e licenciados. Além de você ficar felizão aí personalizando, né, o seu celular, você também ajuda o Vasco da Gama. E para quem me segue, é torcedor de outros clubes, ele tem uma linha exclusiva também de vários outros clubes brasileiros. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esqueça de utilizar o nosso cupom GOLVASCO, né, que tá passando aí para vocês na tela, que eles te dão esse bônus adicional, beleza? Pensou em capinhas, pensou em GoCase. Bom, dito isso, galera, vamos discutir algumas situações aqui importantes. Primeiro, 2 jogadores do Vasco estarão convocados agora nessa parada para a data FIFA depois do jogo contra o Internacional. Puma Rodrigues, convocado para a seleção uruguaia. E a convocação que saiu hoje na seleção do Paraguai estará Matias Galarza. E aqui vai um parêntese, eu não sei se isso diz mais sobre o mau momento da seleção paraguaia ou se diz a respeito do possível bom momento do Matias Galarza, que pelo menos dentro do Vasco eu não consigo enxergar isso acontecendo, tá? Mas enfim, esses 2 jogadores aí estarão cedidos às suas seleções na data FIFA, são jogadores do Vasco, são ativos do Vasco e assim a gente os parabeniza. Inclusive, indo na linha do que eu acabei de falar, que eu não sei se é mérito do Galarza ou demérito do atual momento da seleção paraguaia, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos ontem trouxe uma informação de que alguns jogadores devem, por um período agora, serem menos utilizados. Não é tá afastado, tá treinando separado, não é isso. O Barbieri vai oportunizar outros jogadores à frente desses que eu vou citar para vocês agora, e o Galarza está incluso dentro dessa lista. Alguns jogadores que devem diminuir um pouco as suas oportunidades são o zagueiro Robson, o atacante Juan Cruz, o Egnaldo, Rodrigo e Galarza. Esses 5 jogadores devem agora dar espaço para outros que vinham sendo menos aproveitados, tá bom? Um jogador em específico que vem treinando bem e não se surpreendam também se ganhar uma oportunidade contra o Inter e quem sabe até como titular, é o atacante Ryan. O Pedro Raul não vem num bom momento. O Ryan também é finalizador, é um jogador de boa estatura, porte, apesar de ainda ter 16 para 17 anos, mas vem treinando super bem e deve ser relacionado novamente. E pode até ser que ganhe uma vaga como titular. Falando de time, essas são aí as cirandas que estão balançando dentro do time do Vasco. Falando sobre o treinador, uma informação que me assusta muito, principalmente falando de Brasil. O companheiro Fábio Azevedo repercutiu lá no Twitter dele agora há pouco, falando que o técnico Maurício Barbieri assinou com o Vasco por 3 temporadas. Vou repetir, 3 temporadas. Até onde eu sabia eram 2, que já é muito, né? São por 3 temporadas. Só para vocês terem uma ideia, é o tempo que um presidente tem para fazer a sua gestão dentro do Vasco, tá? O Salgado aí de 2021 a 2023, o Campelo de 2018 a 2020, Eurico Miranda, né? E aí você vai andando 3 em 3 anos para trás, é o tempo de uma gestão. Isso é loucura no futebol brasileiro. Isso me mostra 2 situações. Primeiro, ao contratar o Barbieri, acreditava-se demais no trabalho dele. E se você acredita tanto,
não dá para pegar num momento ruim, numa fase realmente péssima, você não sustentar. Porque se você não tinha tanta convicção nele, estou falando com cabeça de executivo, cabeça da 777, teria que ter feito um contrato menor. Agora eu vou dar a minha opinião aqui, a minha experiência sobre futebol brasileiro. Não dá para fazer contrato muito longo com o treinador. Porque a gente sabe como é a cultura do Brasil, irmão. Não tem resultado, a pressão fica insustentável e aí a torcida, a imprensa quase ajuda o clube a colocar o treinador para fora. Vamos dar um exemplo do Flamengo. O Flamengo contratou um treinador aí após ter o seu time campeão de Copa do Brasil e Libertadores, mas não curtia muito o jeito que o time jogava. Foi lá tirar o Vitor Pereira praticamente do Corinthians, deram um contrato longo para ele e o trabalho dele não rendia. E agora, como é que faz? Vai mandar o cara embora? A multa dele era muito alta. Fizeram até um meme na época, quando vazou o caso aí do dinheiro que o Scarpa perdeu e alguns jogadores do Palmeiras. Falaram, pô, a galera devia ter comprado o curso do Vitor Pereira. Como ganhar, acho que 12 milhões de reais em 4 meses, né? Fizeram até um meme, não sei se vocês acompanharam essa história. Então, assim, o Flamengo ficou segurando porque a multa era muito alta. E aí o Fabinho fez até uma conta simples, né? Vamos supor que o salário do Barbieri seja uns 300 mil no Vasco. Você multiplica isso por 2 anos e meio, estamos falando de 9 milhões de multa para demiti-lo. Inclusive, fica a dica, se algum dos companheiros não perguntarem, eu pergunto, seria interessante pedir primeiro uma confirmação do Vasco a respeito disso e por que foi feito um contrato de um treinador em 3 temporadas. Enfim, vou encerrar por aqui. Mas, de qualquer forma, eu, na minha opinião, sou completamente contra sobre contratos muito longos com técnicos, porque a gente sabe como é que é a cultura do futebol brasileiro. A não ser que você vem de um trabalho que o treinador ganha uma porrada de título, aí tu dá 2 anos para esse cara que já tá aqui, a torcida já ama, numa fase ruim, complicada, a galera vai relevar mais, ainda passa. Mas um cara que tu contrata do zero e botar 3 anos na mão dele, aí tu vai ter que casar com esse cara. Eu realmente acredito muito em você e eu vou cada vez mais te dar estrutura e você vai seguir firme no teu trabalho. Sendo que a gente sabe que no Brasil a pressão externa estoura dentro do clube, eles acabam em algum momento cedendo à pressão de fora, a não ser que o trabalho tenha uma grande reviravolta e ele comece a performar bastante, tá? Para finalizar, gostaria de discutir com vocês o seguinte: o Vasco tem um jogo muito importante para ser disputado contra o Inter no domingo. Vocês viram lá a cobrança da torcida, vocês viram o Léo se comprometendo, tomando a frente ali, falando, porra, deu um voto de confiança para esse cara, Barbieri é o primeiro a chegar, o último a ir embora. A gente já viu vários jogadores falando bem dele publicamente, sendo que, falando sobre o time que vai jogar nessa pressão do caramba no domingo, a gente tem visto algumas movimentações em termos de informação de que o Barbieri deve apostar em alguns jogadores mais jovens para esse jogo. Acabei de citar que o Ryan possivelmente vai ser oportunizado, seja iniciando ou até entrando na segunda etapa. No meio, Matheus Carvalho veio treinando muito bem durante a semana, jogou bem contra o Flamengo na segunda etapa e pode ser que jogue ali como primeiro volante, tendo ao lado dele Jair e Andrei. Andrei, se realmente esse probleminha do joelho aí não for algo mais preocupante, porque a princípio dificilmente ele viaja para o Rio Grande do Sul, mas recuperado viajando, o Andrei começa. Aí tem o Matheus com 20 para 21 ou 21 anos, você tem o Andrei com 19 e aí o Jair. Se o Ryan jogar na frente, 16 para 17 anos. Você tem o Peck com 22 de um lado, do outro lado, Alex Teixeira ou Eric Marcos. O Eric Marcos tem 18 para 19. Então, um jogo grande, vai jogar com a base, só com o moleque novo. Enfim, é uma preocupação também que eu tenho pro tamanho do jogo, pro tamanho da pressão. Mas enfim, quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O Léo citou e falou uma coisa durante a live, né, na cobrança lá das organizadas, que clube grande de futebol é pressão constante o tempo inteiro. Então, de uma certa forma, o jogador está acostumado a lidar com isso e quem não está deveria.
Eu gosto muito de estudar biografia, tô sempre vendo entrevista dos principais jogadores aí, seja do meu clube ou de clubes rivais. Eu vi, por exemplo, a entrevista que o Gabigol deu ao Diego Ribas, que aposentou, hoje está produzindo conteúdo aí na internet, né, Diego dos Santos, da seleção, etc., jogou com ele no Flamengo. O Gabigol falou sobre a pressão, né, e ele falou, cara, eu prefiro ter pressão de cobrança, o pau comer aqui para ser campeão, do que pressão para lutar contra rebaixamento. Eu acho que futebol tem pressão, mas eu prefiro ter essa pressão aqui de, porra, perdeu 3 jogos, o título vai escapar, a galera cobra, do que a galera que tá lá pensando em rebaixamento. Então o jogador, de uma maneira geral, seja o que tá brigando em cima ou o que tá brigando embaixo, ele sabe que faz parte do trabalho dele lidar com pressão constante. Enfim, é só um alerta que eu levanto, quero ouvir vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição e logo mais eu chego com mais um vídeo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, a qualquer momento, de volta, faz minuto, valeu, fui!